I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. E no episódio dessa semana, o primeiro pós-carnaval, eu vou falar com vocês sobre a história dos PCs, dos Personal Computers, os computadores pessoais. Eu não vou aqui abordar toda a linha do tempo dos computadores, vou abordar os três aparelhos, as três empresas que eu acho mais interessantes para esse episódio, mas fica sempre o convite e a sugestão para checarem as bibliografias que eu coloco, que eu utilizo em cada episódio, com uma forma, caso você tenha interesse, de aprofundar no tema. Mas sem mais demora, vamos passar para o episódio que com toda certeza será muito bom. As primeiras ideias de computadores retomam ali no início do século XX, na década de 30, para ser mais preciso, como o famoso Mark I de Howard Aiken, que era uma máquina rudimentar. Ela fez sucesso, mas ela só fazia alguns cálculos. Mas já entrou para a história como um precursor dos computadores. Na década de 40, o cientista britânico Alan Turing desenvolve a máquina de Turing, desenvolve pela primeira vez um equipamento eletrônico focado em decifrar códigos e analisá-los. Inclusive, fica a indicação para assistirem o Jogo de Imitação, é o filme biográfico do Alan Turing, que fala como ele liderou uma equipe para que decifrou o código secreto do Enigma, o código criptografado dos nazistas, e é ainda um filme que mostra muito... E é um filme muito bom que vale a pena ser assistido. Nesse mesmo contexto, os Estados Unidos estavam desenvolvendo o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Em tradução direta, o integrador e computador numérico eletrônico. Basicamente, uma máquina de cálculo que foi utilizada inclusive para fins militares, realizando todos os cálculos que levaram à construção da primeira bomba atômica. Ao longo do século XX, os computadores tornaram-se cada vez mais modernos, porém continuavam caros, muitas vezes inacessíveis para a maior parte das pessoas, até mesmo pelos seus tamanhos. Eram computadores imensos, ocupavam cômodos inteiros. Havia uma ideia, um desejo de se criar mini computadores, mas nenhuma empresa se arriscava nesse objetivo, temendo não ter mercado, temendo prejuízo. Então, tinha planos, tinha alguns projetos, mas nada ia para frente. Até que em 1973, a revista Radio Electronics escreveu pela primeira vez um equipamento que permitia o usuário ter um terminal para visualizar as informações e dados que estavam usando, estavam disponíveis. É quase como se chamavam como uma máquina de escrever e uma televisão. Na ideia que teria um teclado e um monitor. Nesse contexto, uma empresa que já existia, chamada Micro Instrumentation Telemetry System, a MITS, ou Sistema de Telemetria Microinstrumentados, tradução direta, que trabalhavam com envio de sinais, basicamente, pensou em se arriscar nesse meio, muito principalmente pelo fato que a empresa estava praticamente falida e precisava de algo para se recuperar. E viu nesse meio de mini computadores uma chance. Sendo assim, ela lançou o Altair, o primeiro computador que teve um sucesso comercial na história da humanidade. O seu nome é homenagem a um planeta da série Jornada das Estrelas. E na prática, ele era uma caixa com uma placa-mãe, memória, luz à frente composta por luzes e botões. As luzes piscavam mostrando os dados que estavam sendo utilizados e os dados estavam sendo calculados, e os botões eram controles para a inserção de dados. Cada movimento que você fazia, você dava um comando numérico, um comando de 0, 1, ligar, desligar, e por aí você ia, por meio do sistema catizado, desenvolvendo dados e tudo mais. Então era basicamente uma caixa que se iluminava. Não tinha nenhuma interface como um monitor, não tinha um teclado, não tinha nem mesmo memória para guardar os dados. Depois que você fizesse suas contas, seus objetivos, se você desligasse, tudo era perdido. Pra você ter uma noção, a memória que tinha
não era capaz nem mesmo de guardar um parágrafo de 3 linhas. Então era assim, era algo minúsculo e foi um dos grandes problemas. Mas apesar disso, o Altair salvou a empresa da falência e entrou para a história, como eu falei, como o primeiro computador pessoal comercializado com sucesso. E por que é importante falar do Altair? Porque ele virou febre e foi alvo, ou foi objeto de notícias. E uma das notícias foi encontrada, uma das notícias foi lida por um jovem aluno de Harvard chamado Paul Allen, que decidiu criar um programa de linguagem para Altair e juntou com seu amigo Bill Gates para fazer isso. O programa não fazia muito, basicamente demonstrava que estava rodando, mas foi o primeiro programa a ser feito para o Altair e mais do que isso, foi o primeiro programa da empresa Traff or Data, que posteriormente seria renomada para a Microsoft. Nesse momento, surgiu então o que viria a se tornar uma das mais valiosas empresas de tecnologia da história, a Microsoft. O seu nome vindo micro de microcomputer e software de software, programa, por isso Microsoft. O sucesso, contudo, não seria eterno. Em 1974, a MITS já se encontrava novamente em crise econômica, sendo vendida em 77 para a Pertec, que posteriormente englobou ou absorveu totalmente a empresa. Mas isso quer dizer que seria o fim da linha. Em 1981, a Microsoft entrou no mercado de sistemas, lançando junto à IBM, uma das primeiras pioneiras dos computadores, o primeiro SO, o primeiro sistema operacional da Microsoft, o MS-DOS 1.0. MS-DOS 1.0, que é basicamente o Microsoft Operating System 1.0. O projeto foi revolucionário. Mais de 100 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo. Acabou gerando uma, uma série de efeitos dominosos, sequências e o desenvolvimento e crescimento da empresa, levando a, em 1985, a Microsoft lançar o seu novo sistema operacional que permitia o usuário usar diversos programas simultaneamente separados por janelas. Janelas do inglês Windows. Em 85 surge o que se tornou um dos sistemas operacionais mais usados no mundo inteiro, o Windows, que cresceria muito e muito, muito nos anos seguintes, existindo até os dias de hoje, por meio do Windows 11, por exemplo. Ao mesmo tempo, a Microsoft lançaria aplicativos como Visual Studio, Office, o Excel, programas de planilha, lançaria uma plataforma de busca, o Bing, para competir com a Google, e lançaria até mesmo um videogame para estrear no mercado de games com o Xbox. A história dos computadores conta com tudo, com diversos outros atores. Um dos atores era o descendente polonês Steve Wozniak, um professor lá no Vale do Silício, na região do Vale do Silício, e apaixonado por computadores, que foi apresentado a um jovem que tinha, além de muito conhecimento, uma paixão por tecnologia, o seu xará Steve Jobs. Voss e Jobs se dedicaram a explorar um novo mercado. Eles percebiam que cada vez mais as pessoas desejavam ter computadores em casa. Então eles queriam aproveitar esse mercado e criar, de fato, um computador, criar uma ferramenta que possibilitasse as pessoas a terem um PC, um personal computer. Em 1976, lançaram o primeiro protótipo do seu computador, o Apple I. Dessa forma, no mesmo ano, em abril de 76, após uma grande insistência do Steve Jobs, que ficou conhecido, inclusive, por ser uma pessoa muito insistente, Jobs, Voss e Roy Wayne fundaram a Apple Computer Company, que daria origem ao que hoje nós conhecemos como a Apple, que é, nos dias de hoje, quando estou gravando, a empresa mais valiosa do mundo, com valor estimado de 488 bilhões de dólares. É a empresa que surgiu lá atrás, lançando um pequeno computador e tendo como símbolo Sir Isaac Newton, sentado aos pés de uma macieira, em homenagem ao nome da empresa Apple. Afinal de contas, a lenda diz que uma maçã, Apple, no inglês, caiu na cabeça de Isaac Newton. Cerca de 50 Apple I foram encomendados, o que deu um grande ânimo para a empresa e para seus membros. E a empresa crescia cada vez mais.
Roy Wayne vendeu sua parte da empresa, mas os membros restantes, os companheiros restantes, não ficaram desamparados, porque eles tiveram apoio de Armas Markula, que era, além de um engenheiro respeitado, um excelente, um extraordinário líder de marketing. Markula trouxe algumas mudanças para a Apple. O seu nome e a sua participação da Apple permitiram que a empresa conseguisse mais empréstimos. Ele alterou a logo para uma maçã comida e colorida com as cores arco-íris e decidiu anunciar o computador em revistas, mas não em uma revista de tecnologia, mas na Playboy, a revista erótica. Mas você pode estar se pensando, nossa, mas que ideia é essa? Que ideia sem sentido? Foi que os seus parceiros, seus colegas acharam. Mas aí eles perceberam a sacada de Markula. Se eles divulgassem na revista de tecnologia, quem iria acessar, quem iria ler, eram as pessoas que gostavam. Quem compraria e leria, se as pessoas já gostam de computador. Mas no momento que eles fizeram essa propaganda na Playboy, mais pessoas veriam o marketing, a propaganda, e mais pessoas ficariam interessadas pelo produto. A Apple cresceu e em 77 lançou o Apple II, agora em plástico, um display colorido. Uma das grandes mudanças da história da humanidade. Em 84, eles lançaram o Macintosh, o primeiro computador a ter interface gráfica e um mouse da Apple. Ele foi um computador inovador, mas não teve sucesso, levando Steve Jobs a sair da empresa. Ele retorna na década seguinte, em 97, com a Apple já recuperada e ele lidera, ele comanda a empresa na consolidação dos iMacs, iPods, iPhones e iPads. Consolidando também, a Apple comanda uma empresa que marcou não só o mundo dos computadores, mas o mundo de tablets e telefones. Apple, Microsoft, Intel, Motorola e por aí vai. Poderia ficar horas e horas citando nomes de empresas que tiveram sucesso ou não no mundo dos PCs. Mas eu acho que não seria interessante. Meu objetivo aqui é, além de contar uma história interessante a vocês, demonstrar como ideias do passado impactam a vida no presente. Bilhões de computadores pelo mundo são usados diariamente, seja com Windows, macOS ou até mesmo Linux. Mas o fato é que isso só é possível graças a pessoas ousadas e corajosas. Pessoas que conseguiram aproveitar a chance que tiveram e uma demanda para inovarem. Ao longo da história, porém, diversas outras pessoas tentaram fazer igual e falharam. Mas isso não significa que as tentativas foram em vão. Como historiador, acredito que podemos e devemos aprender com o passado para agirmos melhor no presente. Mesmo a derrota pode nos ensinar. Como diria o querido mestre Yoda, melhor professor o fracasso é. Eu agradeço a todo mundo que estou ou pode estar aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, Blue Sky, TikTok, nas páginas de história. Por meio dela, você sempre estará por dentro quando um novo episódio for publicado e quando vídeos curtos interessantes também forem ao ar. Nosso Instagram, você encontra ainda todos os nossos links para as redes sociais, incluindo o link para o Apoia-se, a campanha de financiamento coletivo, para você que tem interesse e condições financiar nosso projeto para ajudar a manter o programa no ar. Mas você também pode ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha que possa gostar desse, de outros episódios, ou de entender um pouco mais de história. No mais, muito obrigado a todo mundo que estou aqui. Vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.